Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, analisando a temática lá do século XIX, hoje nós vamos falar sobre o café. Professor, por que o café é tão importante para o Brasil lá do século XIX? Vê só, presta atenção. Lá no século XIX eu tenho o segundo reinado, né, como a predominância política. Na verdade eu tenho toda a questão do império, né, lá com Dom Pedro I, o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, que é aquele período em que o Brasil é governado lá pelo nosso querido Dom Pedro II, tá bom? Ou seja, é um período histórico que vai de 1840 a 1889. Pois bem, o Brasil do século XIX, o Brasil do segundo reinado, é um Brasil rural, é um Brasil agrário. Eu vou sentir, eu vou ter o gosto, eu vou ter algumas características de um Brasil mais urbano, né? Algumas experiências de comércios dando importância em alguns centros urbanos, mas a predominância mesmo ocorre da economia pautada em áreas rurais. E quando a gente faz um histórico do Brasil e analisa o Brasil colônia, né, não é esse Brasil independente aqui do segundo reinado, a gente analisa que o Brasil ele teve alguns ciclos rurais muito fortes. Um exemplo disso é a monocultura da cana-de-açúcar aqui no estado de Pernambuco, na época província, enfim, lá durante o período colonial. Mas no século XIX, o principal produto de exportação do Brasil, a agricultura brasileira também tem um perfil, normalmente ela tem um perfil de monocultura, ou seja, e de latifúndio e de exportação. Essas grandes produções elas são feitas para o exterior, para fora. No século XIX, o grande produto de exportação do nosso país será o café, tá? É muito importante a gente analisar isso. A curiosidade é que o café ele começa a ser produzido no nosso país lá na região do Pará, na região norte do nosso país. Mas é na região sudeste que o café ele vai ganhar destaque. O café ele é produzido em duas áreas, uma chamada maciçamente, né? Uma chamada de Oeste Paulista, e a outra área que a gente pode destacar é a questão do chamado Vale do Paraíba. Então a gente tem uma produção de café muito maciça, né, muito significativa, onde hoje seria o estado do Rio de Janeiro e principalmente no estado de São Paulo. A produção do café ela é muito importante para o Brasil do século XIX, porque algo em torno de 70% da produção de exportação em meados para o final do século XIX do nosso país vem do café, ou seja, é um montante bastante significativo, a gente não pode negar isso, tá? É muito importante a gente fazer essa análise. E quando a gente fala de café, fala de agricultura de exportação, a gente não pode negar uma coisa. A priori, o trabalho ou os trabalhadores do café eram trabalhadores escravos, tá? Então a gente não pode negar que a maioria dos trabalhos, a base dos trabalhadores que estavam nessas fazendas de café eram escravos. Mas tem um fato que cabe uma reflexão e essa análise histórica ela também não pode passar batida. Eu tenho uma predominância do café aqui no século XIX. A título de Brasil, eu tenho aqui o que eu vou denominar, né, o que eu vou chamar de segundo reinado. Mas o mundo ele passa por intensas transformações no século XIX, como o processo de unificação da Itália e da Alemanha. E tem um fato histórico que é muito importante, tá? Em determinado período, por volta de 1870, 1880, alguns cafeicultores paulistas vão passar a incentivar a troca do trabalho escravo pelo chamado trabalho livre. A curiosidade é que, aproveitando esse processo de unificação que Itália e Alemanha estavam vivenciando, alguns cafeicultores paulistas eles vão passar a incentivar a vinda de imigrantes da Itália e da Alemanha
Eles vão passar a incentivar a vinda de imigrantes da Itália e da Alemanha para trabalhar de forma livre nesses cafezais. Aí tem uma curiosidade aí. Quando os cafeicultores atraem esses imigrantes para o Brasil, eles irão jogar a ideia de que aqui no nosso país a escravidão, eles iriam ser uma espécie de sócio desses cafeicultores. Então, na cabeça desse italiano, desse alemão que vem para cá, eles viriam para cá para compor uma espécie de sociedade com os cafeicultores. Mas na prática, né, se a gente fizer uma comparação um pouco simplória, a gente vai analisar que o grande objetivo dos cafeicultores seria a troca desse trabalho escravo pelo trabalho livre. E você pode me perguntar, tio Marquinho, por que do nada ou de determinado período histórico, esses cafeicultores pensaram nessa mudança? Eu destaco dois motivos, gente. O primeiro motivo eu não posso negar que o nosso país é um país que ele tem uma visão racista, ele tem uma visão preconceituosa. E a fração quantitativa de pessoas negras do nosso país, ela era muito elevada. Então existia uma vontade, existia um sentimento de parte desses cafeicultores de clarear um pouco a pele do nosso país. Ora, se o objetivo, se a vontade seria de clarear um pouco a pele do nosso país, atrair esses imigrantes europeus seria uma justificativa. E o segundo ponto é que alguns empresários e alguns cafeicultores chegaram à conclusão que seria mais em contra ao trabalho livre. Na verdade, não seria o trabalho livre, seria o que nós iríamos chamar de escravidão por dívida. E eu vou atrair esse imigrante italiano para cá, pagando péssimos salários, fazendo com que ele tenha uma vida rural, sempre devendo ao seu cafeicultor. E no final das contas eu teria até um lucro em cima desse trabalho, maior do que o escravo. Então, se a gente analisa, fazendo uma reflexão histórica, que a condição de vida do escravo era muito precária, imagina alguém que tivesse uma espécie de escravidão por dívida, que é aquele tipo de modalidade que a gente também denomina de escravidão moderna. Enfim, esses imigrantes chegarão ao Brasil, uma passagem muito significativa da história do nosso país, em meados para o final do século XIX. A curiosidade é que esses imigrantes, ao chegarem aqui no nosso país, eles de fato irão descobrir que eles vieram para substituir, entre aspas, esses escravos, e as condições de vida e de trabalho desses imigrantes italianos e imigrantes alemães não era lá muito tranquilo, não era lá muito bacana. Existe uma diferença. O governo alemão ele vai fazer um pouco mais de questão e vai cobrar ao Brasil que dê terras e cumpra aquele teoricamente que foi prometido a eles. Então, muitos desses imigrantes alemães que vêm para o Brasil no século XIX, eles irão receber do Estado brasileiro algumas terras. Inclusive, é bem interessante, porque quando a gente analisa um pouco da história do nosso país, analisamos também que vários imigrantes alemães, eles estão dentro do continente, dentro da região sul do nosso país, recebendo terra, criando colônias de alemães, e é justamente nesse período onde esses alemães vêm para cá trabalhar nos cafezais, descobrem que foram enganados, entre aspas, e a consequência é que esses alemães aqui, eles terminam indo trabalhar, recebendo essas terras do Estado brasileiro. Existe uma diferença muito significativa. Os italianos, o país Itália, que também passaram por um processo de unificação lá no século XIX, teoricamente não fez essa, entre aspas, questão toda, e infelizmente muitos imigrantes italianos trabalharam naquelas fazendas de café e trabalharam em condições bastante degradantes, né, bastante subhumanas. Essa reflexão é muito importante para a gente entender um pouco desse conceito, dessa integração desse povo europeu aqui no século XIX em relação ao nosso país, tá? Cabe refletir também que nesse contexto de pós vinda de imigrantes e tal, o Brasil vivenciava uma luta escravista. E no ano de 1889, a gente vivencia o fim do Império, né? O fim do Segundo Reinado. É interessante, tá? Fim do Segundo Reinado.
E no século, e no ano anterior, a gente vivencia o que nós vamos chamar de Lei Áurea, ou seja, a Lei Áurea é uma lei que de fato acaba oficialmente com a escravidão no nosso país. Existe uma interligação entre esses dois fatos, tá? Eles não estão soltos, não. Uma das bases de sustentação de Dom Pedro II no poder, de fato, era o trabalho escravo. Mas, destacando aqui a Lei Áurea, que foi criada ou que foi assinada lá pela Princesa Isabel no ano de 1888, o destaque é que com o fim da escravidão não ocorre uma política de integração desse ex-escravo na sociedade. E a maioria desses ex-escravos vão passar a habitar, vão passar a vivenciar em ambientes às margens das grandes cidades, né? Ou seja, vai viver um processo de favelização, onde esses ex-escravos eles irão passar por um processo de marginalização e não vai ter uma grande política de integração desses ex-escravos na sociedade. Isso é importante porque no lugar, entre aspas, desses ex-escravos vão se atrair mesmo, vai se puxar muitos imigrantes para trabalhar mesmo nos seus lugares, né? Para aquele sentido mesmo de clarear a pele que eu já tinha citado anteriormente. Outro ponto bastante significativo aqui que a gente não pode deixar de falar é que o café, durante o início do século XX, o Brasil ele vai institucionalizar a República. E entre os anos de 1884 e 1930, o Brasil vai criar um modelo político chamado de oligarquia, café com leite. Isso aqui demonstra o quanto o Brasil ainda chega no século XX como um país rural e como demonstra a força econômica do café. O termo oligarquia significa governo de poucos, pequeno grupo que governa. E quando eu denomino oligarquia café com leite é que a elite de Paulista e a elite mineira, né, mencionando Minas de São Paulo, café com leite, eles vão ter um domínio político e econômico muito forte dentro da conjuntura política brasileira, fazendo com que isso seja exaltado por vários aspectos. Então é muito importante essa reflexão de como o café não é apenas um produto que a gente toma e acha bacana. Ele vai ter uma predominância econômica do nosso país durante o século XIX e século XX, até na atualidade, apesar que hoje o Brasil tem uma pluralidade econômica, que é importante, mas a gente pode dizer o seguinte, que do século XIX ao século XX, o protagonista da economia e do modelo político brasileiro está associado ao café. Ou seja, o café não é apenas aquele produto que nós adoramos, e sim o protagonista político e econômico do Brasil no século XIX e XX. Tá bom, galera? Valeu! Tchau, tchau!